Voltamos ao programa Direitos e Deveres Cidadania em Ação, hoje falando sobre condomínios. Doutor Leandro, no bloco anterior nós falamos sobre os direitos do condômino, mas é impossível não falar dos deveres, porque é justamente isso que vai promover o equilíbrio na convivência social ali dentro do condomínio. Então eu gostaria que o senhor nos dissesse a respeito dos deveres, quais são esses deveres, até porque na prática nós encontramos uma distorção. Então geralmente as pessoas entendem os direitos, deveres, mas sempre convertendo aí em benefício próprio. Então eu gostaria que o senhor deixasse claro para todos nós quais são esses deveres que devem ser seguidos realmente dentro do condomínio. É verdade, doutora Adriana. Nós temos uma sociedade organizada, para que ela possa ser equilibrada, ela precisa ter direitos e deveres. Em condomínio não é diferente. Também nós temos direitos e deveres. O artigo 1336 do Código Civil prevê lá os deveres dos condôminos, né? Dentre esses deveres, ele tem obrigação de pagar a cota condominial em dia. É importante, né? Condomínio é rateio de despesas. Então, se um condomínio deixa de pagar uma cota condominial, certamente esse condomínio vai ter dificuldade em pagar as suas contas. Então, uma das obrigações, um dos deveres do condômino é pagar a cota condominial em dia. O dever de participar em assembleia também está inerente, né? Ou é o direito? Na verdade, é inerente, é um direito que ele tem, né? Eu acho que nós teríamos que mudar no Código Civil, passar para dever. Porque eu acredito que é como o voto, né? É um direito e uma direito obrigação. Ao voto seria uma obrigação de participar, mas infelizmente não é isso que acontece. Como não existe uma obrigação da participação em assembleia, o quórum nas assembleias em condomínio normalmente é muito baixo. Só sem querer cortar, doutor. É. Urbanidade é dever, né? É dever do condômino? Ou tratar com urbanidade? Conviver com urbanidade? Já que ele está convivendo em sociedade, é um dever. É uma obrigação. Não só do condômino, mas social, né? É social, porque quando ele se predispõe a viver em sociedade, numa comunidade, então ele tem que viver, tratar com o urbanismo, é necessário. Então, a doutora Adriana está falando em deveres, porque eu conheço a doutora, ela é assim mesmo. Eu quero falar de direito, doutor. Eu tenho direito de ter bicho em condomínio, não? Essa questão. Hoje é praticamente pacífico a jurisprudência no sentido que pode ter bicho em condomínio, né? A gente pode sim ter bicho em condomínio, mas existem algumas restrições quanto a isso. Eu posso ter o animal em condomínio, aquele animal doméstico, desde que eu não incomode o meu vizinho, né? Eu não posso ter um Rottweiler, um pitbull na minha casa. Uma iguana? Não. Uma jiboia? Uma iguana, uma jiboia. Até eu estou falando, falei do cachorro, o Rottweiler, o pitbull, que é um cachorro mais agressivo, mas se você mantiver ele dentro da sua casa, dentro da sua unidade, do apartamento, de forma que ele não incomode os vizinhos, você pode ter esse animal. É aquele direito de usar. O direito de usar, de dispor do seu imóvel da forma que melhor lhe convier, mas respeitando o vizinho. O seu direito vai até onde começa o do seu vizinho. Então eu posso sim ter os animal em apartamento, desde que não incomode o vizinho. Esses limites é que precisam ser reconhecidos, né? Até onde vai o meu direito e onde começa o direito do vizinho. Nós temos acompanhado algumas jurisprudências, então entre 2010 e 2011, as referências que nós temos é a respeito dos animais de grande, pequeno e médio porte. Então, geralmente os de grande porte, o juiz realmente entende que não deve permanecer porque pode causar algum tipo de risco. E até, por exemplo, o Rottweiler, né, que o senhor mencionou, então é um cachorro realmente grande porte, ele também precisa de mais espaço, então seria até benéfico para o próprio animalzinho mesmo, né? Subir no elevador com o Rottweiler, né, Adriano? Exatamente, aí fica bastante difícil. Mas nós estamos falando em animal de grande porte, mas eu tive um caso interessante de animal de pequeno porte, um passarinho. Só que o passarinho, quando dava 5 horas da manhã, 4, 5 horas da manhã, começava a cantar, que acordava toda a vizinhança. Então, é um animal de pequeno porte, mas que estava causando problema a toda a vizinhança. Então, esse é um caso que há se estudar, que pode estar trazendo incômodo, que não seria permitido esse
animal dentro do apartamento. Então, achei importante essa observação, porque mesmo havendo uma proibição no regimento, mas há de ser estudado cada caso concreto, porque eventualmente ali uma reclamação ela não tem o devido fundamento. Como a pessoa não gosta, não tem um animalzinho, então ela entende que o outro também não deve ter. E aí, doutor, seria bem interessante também, nesse segundo bloco, a gente dedicar mais essa questão prática para que o assinante possa se identificar nessas situações. Então, o doutor Cazu mencionou no primeiro bloco a respeito da piscina. Então, eu queria voltar nessa situação. Para aqueles condomínios que oferecem essa infraestrutura, então, piscina, academia de ginástica, como é que pode ser disciplinado o uso desse espaço comum? Então, hoje nós temos os condomínios clubes, né, chamados condomínios clubes, que oferecem toda uma estrutura, né, tem a piscina, tem sala de ginástica e muitas outras coisas. Então, tudo isso tem que ser definido entre os condôminos em uma assembleia. Então, quando for no início do condomínio, geralmente, reúne-se os condôminos e decide. A piscina vai poder ser utilizada por terceiros ou não? Visitantes, sim ou não? Se pode, visitante até quantos anos pode utilizar? Porque muitas vezes você recebe um sobrinho, um amigo do seu filho que vai para a sua casa e uma criança de 5, 6, 7, até 10 anos e o seu filho quer descer para a piscina, como ele está com um amiguinho, ele não pode descer para a piscina, ele não pode frequentar essa piscina. Então tudo isso tem que ser definido em assembleia. Para quem tem uso de piscina e academia, é importante o atestado médico. Então, que nesse regimento interno fique determinado que as pessoas que vão frequentar a piscina, que vão frequentar a academia, apresente um atestado médico, falando que ele está apto a utilizar da piscina, da academia, né? E da academia ainda tem uma outra situação muito importante. São os termos de responsabilidade, né? Então, a pessoa vai utilizar a academia, não tem ali um profissional acompanhando, a não ser salvo se ela contrate um profissional. Então, o condomínio deve ter, de cada condômino que vai utilizar, um termo de responsabilidade que ele assume todas as responsabilidades pelo uso dos equipamentos, da questão de saúde dele, porque se ele tiver algum problema na utilização da academia, a responsabilidade é dele e não do condomínio. Perfeito. Tá. Doutor, só voltando, falando novamente em direitos, né? Direitos do condômino. O senhor está falando na questão do uso da piscina, das áreas comuns. Meu filho, ele diz que festa para ele começa depois das 10 da noite. Né? Como fica a questão do barulho nos apartamentos? É só até as 10? Não pode depois das 10? Como é que se explica essa situação? Na verdade, assim, criou-se uma situação de que o barulho é permitido até as 22 horas. Né? Então, até as 22 horas eu posso fazer o barulho que eu quiser. Depois das 22 horas, não posso mais. Isso não é verdade, né? Principalmente em condomínio. Então, assim, pode-se fazer festa antes das 22, pode-se fazer um barulho, mas tudo de forma moderada, né? Então, olha, eu vou utilizar vou ligar o meu aparelho de som em casa, vou ligar na última altura. Eu tenho um vizinho, eu não posso incomodar esse meu vizinho. Então, independente do horário, o som deve ser feito de forma moderada. E após as 22 horas, esse deve ser guardado silêncio absoluto, né? Agora existe, né, o problema, quando a gente mora em condomínio, tem que ter um bom senso, né? Tem um problema da mulher que chega com salto alto à noite, né, doutora Adriana? Isso. A mulher chega de salto alto à noite em casa, aí faz aquele toque, aí está o vizinho reclamando que a mulher chega... Então, que o pessoal costuma chegar à tarde em casa e fazer barulho, alvoroço, né? Então, tem que ter um pouquinho do bom senso. Quem chega com salto alto, a mulher que chega com salto alto, tirar quando chega em casa. A pessoa que chega depois das 22 horas em casa, evitar fazer barulho. Mas a questão do barulho, normalmente o regimento interno do condomínio prevê que após as 22 horas é proibido fazer barulho.
E o que nós poderíamos entender, se é que é possível, como barulho aceitável, não aceitável, como é que nós podemos medir? Porque ao passo que nós mencionamos essa questão do bom senso, mas aí vem aquela pergunta inicial, que muitas vezes há essa distorção de dever para o meu direito. Eu estou dentro do meu apartamento, então eu faço o que eu quiser. Então, além, né, do salto alto, que é uma reclamação muito comum, tem também aqueles vizinhos que arrastam móveis fora do horário, também de madrugada. Isso são reclamações comuns. E aí, como que nós poderíamos definir o que é aceitável e não? Justamente para poder fundamentar uma reclamação diante do síndico ou até mesmo uma ação judicial. Existe uma norma da ABNT que define o que seria barulho razoável em área urbana, que seria entre 35 e 55 decibéis, né? Então, em área urbana, isso não é só em casos de condomínio, mas em área urbana o barulho seria razoável entre 35 e 55 decibéis. Agora, o problema em condomínio é você conseguir caracterizar os decibéis. Acho que você não vai andar com um perito do lado, com um aparelhinho, para poder detectar quantos decibéis foi o barulho que o vizinho está fazendo. Então, a grande dificuldade é caracterizar exatamente esse barulho. Mas o que seria razoável seria entre 35 e 55 decibéis. Passou disso, é um exagero. Seria razoável também nós entendermos, por exemplo, esse barulho quando ele acontece de forma continuada. Por exemplo, uma reclamação que eu ouvi, que os vizinhos toda madrugada arrastam móveis. Então, isso acontece toda madrugada. Então, isso eu posso entender que seja realmente um excesso. Até independente, como eu falei, desses decibéis, o vizinho, aquele vizinho que faz barulho toda noite, ele deve sim comunicar à administração do condomínio, normalmente através de um livro de ocorrência que fica na portaria do prédio, para que o síndico possa constatar isso e aí sim tomar as providências. Provavelmente esse condomínio que está causando problema, ele vai ser advertido, depois de advertido ele pode ser multado e as providências daí por diante, até mesmo medida judicial caso não resolva o problema. Nós já ouvimos algumas situações em que as novas construções, os novos prédios, nem todos apresentam isolamento acústico. Então, seria uma orientação para essas pessoas que desejam morar, né, em condomínios, que façam uma pesquisa antes de saber se tem reclamação de outros vizinhos. Seria uma boa orientação? É importante, doutora. A doutora colocou logo no início do programa uma situação importante, que as pessoas que muitas vezes moraram em casa há muitos anos e agora estão migrando para os condomínios, né? Então é sempre bom verificar antes como funciona, quais são os seus deveres, quais são as suas obrigações dentro do condomínio, quais são os seus direitos, né? E já procurar saber de vizinhos, se já tiver gente morando anteriormente no prédio, no apartamento, procurar saber com vizinhos se tem muito barulho, como é que é essa situação, tudo isso porque o bom senso é importante, mas a doutora disse, meu bom senso pode não ser o mesmo da doutora, né? Exatamente. Então aí é que começam as confusões dentro do condomínio. Mas é importante sim que possa fazer uma verificação antes de adquirir uma unidade. Bom, nós vamos agora a um breve intervalo. Fique com os nossos apoiadores e se quiser fazer parte desses apoiadores, por favor, entre em contato no telefone 2468-8199. Voltamos já.